Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos. Esta é a Prosa sobre Cinema, um papo livre e despretensioso sobre a vida, estimulado pelos filmes. Hoje, o filme em análise é Adu, produzido pela Netflix, lançado em 2020, com direção do espanhol Salvador Calvo. O filme apresenta três histórias unidas em um tema central, que nesta análise é colonialismo. As artes nos atravessam e indicam formas de construção simbólica que dão sentido à vida. Quando assisti o filme Adu, muitos sentimentos passaram por mim e a marca foi tão forte que tive um sonho. E eu sofria as opressões de um conjunto de forças que estava muito acima do meu alcance de interferir ou mudar o destino da narrativa. Recomendo que assistam o filme. O que me interessa comentar é como a humanidade se sustenta diante de tanta desigualdade. Essa análise coloca uma lente de aumento na relação colonialista, eurocêntrica e as diásporas de África. O colonialismo pesa sobre os ombros de todos os seres humanos, sobre os colonizadores que exercem poder e violência, oprimindo e controlando o destino de povos com o objetivo de exploração econômica e ampliação do seu próprio poder. Sobre os colonizados que pagam com os seus corpos o preço da ambição do colonizador. Sobre os que não se importam e permitem que esse sistema se perpetue. Historicamente, os seres humanos têm sede de poder. As noções de autopreservação, liberdade e independência legitimam a violação de outros povos e a apropriação do seu território, suas riquezas, sua cultura, seus sonhos e, por fim, seus corpos. As dominações acontecem entre países e entre pessoas. No filme Adu, vemos o sistema de poder e violência se reproduzir de várias formas. No primeiro caso, a polícia de imigração ostenta o aparato bélico e tecnológico para exercer o filtro de quais são os seres humanos que merecem acesso à dignidade e quais não merecem. A violência às vezes é sutil, outras é explícita. Na região de fronteira, a discriminação e a criminalização dos povos em diáspora se escancaram na comparação dos equipamentos sofisticados de controle da imigração com os trapos que cobrem o corpo e as barracas de plástico que protegem os refugiados da chuva. O segundo caso é um ambientalista que luta pela proteção dos elefantes que morrem nas mãos de máfias de tráfico de marfim. Este personagem demonstra uma superioridade moral por lutar na defesa dos animais, mas é indiferente aos seres humanos com quem se relaciona. Existe um colonialismo intrínseco na sua personalidade e visão de mundo, que transparece na sua relação com a força militar que atua no combate ao tráfico de marfim. Na relação do ambientalista com a filha, confunde-se o amor e o abandono e também a proteção e a autoridade, mas novamente surgem os traços de colonização, na tensão entre a liberdade e rebeldia juvenil e o controle dos sentimentos e dos corpos, exercido por aquele que se autoconferiu a autoridade sobre o outro, com base nos seus próprios referenciais de ética, moral, segurança e justiça. No terceiro caso, entre os aldeões do interior profundo do país de Camarões, em África, de onde vem a criança que protagoniza e dá título ao filme, Adu, também se escancara o exercício de dominação e exploração pela máfia do contrabando de marfim que oprime e mata indiscriminadamente qualquer um que atrapalhe o alcance dos seus objetivos. A mãe de Adu é vítima dessa violência, sem sequer entender a motivação e sem nenhuma possibilidade de proteger a si e aos filhos. Vítimas da violência dos traficantes de marfim contra a mãe, Adu e a sua irmã, Alika, saem em busca do pai que vive na Europa. A saga de Adu evidencia todos os tipos de violência e desigualdade
que o mundo fantasioso que insiste em se apresentar como mundo real nos impõe. O filme oportuniza a percepção da construção das identidades e afetos pelos personagens em seus extremos, do conforto de casas, aviões e hotéis, contrastados com palafitas, escassez de comida e longas jornadas a pé. Na saga de Adu, a noção difusa daquilo que está por vir é melhor do que aquilo que foi deixado para trás. Existem 3 núcleos no filme. Em todos surgem traços da necessidade da manutenção da sua própria existência e os resultados das afetações entre os personagens e acontecimentos. No primeiro núcleo do filme, 2 crianças camaronesas, a menina Alika, de aproximadamente 11 anos, e a Du, com uns 6 anos, se entregam à sorte, fugindo da violência dos traficantes de marfim. Esses 2 seres humanos só têm um ao outro. Suas perspectivas se resumem a sobreviver. Não há espaço para sonhos, para existir na plenitude, na potência, na infância. O amor e a cooperação entre irmãos se apresentam crus na dimensão do existir juntos e garantir a sobrevivência. Esses sentimentos não estão travestidos de nada, são o que são. Quando o menino desmaia por exaustão e é reanimado pela irmã, ele pergunta: se eu tivesse morrido, o que você faria? A resposta, livre de qualquer romantismo, é: seguiria. Essa resposta me pareceu tão amorosa por garantir ao irmão a continuidade da busca pela vida e a perpetuação da confirmação da existência dessas 2 crianças, que já não viam nada ao olhar para trás. No segundo núcleo do filme, o pai ambientalista e a filha rebelde demonstram seus amores e aversões a partir de uma vida construída por parâmetros burgueses e lógicas de produção de afetos psicologizadas. Estas problemáticas são tão distantes da realidade de subsistência pelas quais passam Adu e Alika que chega a ficar ridículas. Eu me envergonho diante das minhas preocupações burguesas quando me percebo muito mais perto desses 2 personagens do que da maioria dos seres humanos que habitam a Terra e estão abaixo das linhas de garantias básicas, por exemplo, de água potável, alimento, moradia digna, saneamento básico e livres de violências. No terceiro núcleo do filme, o policial de fronteira demonstra humanidade e sensibilidade, mas tem que defender a si e a corporação diante de um julgamento que criminaliza africanos ilegais. Esse personagem enfrenta o peso de toda a construção do aparato institucional que legitima o colonialismo e a desumanização dos povos africanos. A naturalização das nossas constituições, democracias e modos livres de vida, como se isso estivesse ao alcance de todos os seres humanos, me constrange. E nem de longe quero exportar estes parcos conceitos de liberdade e democracia diante da diversidade de um mundão que não as acessa. Seria colonialista demais achar que essa visão de mundo fosse aplicada a outros povos. A noção de ética e justiça que consigo produzir também jamais daria conta da ínfima parte de toda a multiplicidade cultural dos povos que habitam esse planeta. Mas uma coisa me parece certa: todos os seres humanos buscam sua permanência e a maioria absoluta deles tem a dimensão de que solidariedade é uma escolha das mais viáveis para a manutenção da humanidade. A resposta mais ouvida entre todos os povos para a pergunta: o que você espera do mundo ou da vida? É paz. Fica a dica, se não o fizeram, mas estão curiosos, assistam o filme e deixem seus comentários para aprofundarmos esse diálogo. Se estão gostando dos conteúdos, por favor, inscrevam-se no canal, curtam e compartilhem. Até a próxima Prosa sobre Cinema. Tchau!